Olá, e seja muito bem-vindo ao nosso estudo Apocalipse capítulo por capítulo, aqui no canal Sinais do Eterno. O capítulo 6 terminou com uma cena aterrorizante. Vimos os poderosos da terra clamando para que as rochas caíssem sobre eles. E a pergunta final ecoou pelo universo. Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Hoje, no capítulo 7 do Apocalipse, a narrativa profética faz uma pausa. Antes de vermos a abertura do sétimo selo, Deus nos oferece um interlúdio para responder a essa pergunta crucial: quem poderá ficar de pé? A resposta está em uma obra especial que acontece antes da destruição final. Se a jornada pelo livro do Apocalipse é algo que você busca e a profundidade da profecia lhe interessa, então você está no lugar certo. Acompanhe-nos inscrevendo-se no canal Sinais do Eterno e deixando sua curtida para fortalecer nossa comunidade de estudo. A visão do capítulo 7 começa no versículo 1. João diz: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. É importante entender o tempo. Depois disto significa que João viu esta cena após a visão dos 6 primeiros selos, mas antes do cumprimento final dos eventos. Os 4 anjos, posicionados nos 4 cantos, indicam que sua esfera de ação cobre o planeta inteiro. E o que eles estão segurando? Os 4 ventos da Terra. Na profecia bíblica, ventos frequentemente simbolizam conflitos, comoções políticas e guerras. O profeta Daniel, no capítulo 7 de seu livro, viu os 4 ventos do céu agitando o grande mar, de onde subiram os reinos deste mundo. Aqui, os anjos estão segurando as rédeas da destruição global. Eles estão detendo o caos e a guerra total que levariam a civilização à ruína. Mas por que eles estão segurando esses ventos? A resposta vem nos versículos 2 e 3. João vê outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Este anjo clama em alta voz para os 4 anjos que detinham os ventos. A ordem é clara e solene. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui está o ponto central. A destruição final está sendo contida. As forças do mal estão sendo seguradas por um poder celestial. E tudo isso por uma única razão: para que uma obra de proteção e identificação possa ser concluída. Deus não permitirá que a crise final venha sobre o mundo até que seu povo esteja preparado e selado. Essa obra de selagem para proteção levanta a pergunta mais importante deste capítulo: o que é exatamente este selo do Deus vivo? Para entender o selo, primeiro precisamos saber que na Bíblia, as palavras selo, sinal e marca são frequentemente usadas de forma intercambiável. Por exemplo, a circuncisão é chamada de sinal no livro de Gênesis, capítulo 17, e de selo na carta aos Romanos, capítulo 4. O selo, portanto, é um sinal de identificação, uma marca distintiva do povo de Deus. É um sinal de pertencimento e proteção, como a marca que Deus ordenou que fosse colocada na testa dos fiéis em Jerusalém antes de sua destruição, na visão do profeta Ezequiel, capítulo 9. No Antigo Testamento, Deus deu sinais ao seu povo. O sinal da antiga aliança era a circuncisão. Mas a Bíblia nos diz que esse era um sinal temporário. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 19, afirma que o que realmente importa é guardar as ordenanças de Deus. Isso nos leva a um outro sinal, um que a Bíblia descreve como perpétuo. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 16 e 17, Deus declara o sábado como um sinal para sempre entre ele e seu povo. E este sinal não foi dado apenas aos judeus. Jesus afirmou:
O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27, que o sábado foi feito por causa da humanidade, não apenas de uma nação, ele foi estabelecido na criação antes mesmo da existência do povo judeu. Esta análise do sábado como o selo da lei de Deus é uma verdade profunda e muitas vezes esquecida. Se este nível de detalhe bíblico é o que você busca, diga-nos nos comentários qual foi o ponto que mais lhe chamou a atenção até agora. Sua interação nos mostra que estamos no caminho certo aqui nos Sinais do Eterno. O sábado não é apenas um sinal de reconhecimento do Criador. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12, nos diz que os sábados foram dados para que o povo soubesse que é o Senhor que os santifica. É um sinal do poder de Deus, não apenas para criar, mas também para recriar e santificar o pecador. Mas há uma prova final. Um selo oficial, para ser válido, precisa conter 3 elementos. Primeiro, o nome do legislador. Segundo, seu título ou autoridade. E terceiro, seu domínio ou território. Onde encontramos esse selo na lei de Deus? Os 10 mandamentos. Apenas um dos 10 mandamentos contém todos os 3 elementos. Dentro do 4º mandamento do sábado, encontramos: primeiro, o nome do legislador, o Senhor, teu Deus. Segundo, seu título, fez o Senhor, que o identifica como o Criador. E terceiro, seu domínio, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. O mandamento do sábado é, portanto, o grande selo da lei de Deus. Ele contém a assinatura do Criador do universo. Agora que entendemos o que é o selo de Deus, a visão de João avança para nos mostrar quem são os selados. No versículo 4, ele ouve o número 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esta é uma das passagens mais debatidas do Apocalipse. Seriam esses 144.000 um grupo literal de judeus descendentes das 12 tribos? A evidência bíblica aponta para um significado simbólico e muito mais amplo. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 1, se dirige aos cristãos como as 12 tribos que se encontram na dispersão. O apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos, capítulo 11, descreve os gentios como sendo enxertados na oliveira de Israel. O Novo Testamento estabelece claramente a ideia de um Israel espiritual, a verdadeira Igreja de Deus, composta por pessoas de todas as nações. Um cumprimento literal seria impossível, pois as 12 tribos se misturaram ao longo dos séculos e não existem mais registros genealógicos puros. Portanto, o número 144.000 deve ser entendido simbolicamente. O número 12 é o número do reino de Deus na Bíblia. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 fundamentos na Nova Jerusalém. O número 144.000 é o resultado de 12 vezes 12, multiplicado por 1000. Ele representa a totalidade, a perfeição e a plenitude da Igreja final de Deus, completa, simétrica e gloriosamente organizada para o encontro com Cristo. Um detalhe crucial que confirma o caráter simbólico está na lista das tribos, apresentada dos versículos 5 a 8. Esta lista é única em toda a Bíblia, pois 2 tribos são omitidas, Dan e Efraim. Por quê? No Antigo Testamento, essas 2 tribos foram líderes em introduzir a idolatria e a rebelião em Israel. A tribo de Dan é descrita no livro de Gênesis, capítulo 49, como uma serpente junto ao caminho. A omissão deles nos ensina uma lição espiritual poderosa. Ela indica que nenhum idólatra, enganador ou traiçoeiro será contado entre os 144.000. Como lemos em Apocalipse, capítulo 14, uma das características deste grupo é que, na sua boca,
não se achou engano. São pessoas cujo caráter foi purificado e selado pela verdade. Após João ouvir o número simbólico dos 144.000, a cena se expande de uma forma espetacular. No versículo 9, sua atenção se volta para um outro grupo, e ele diz: Vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Diferente do número específico dos selados, esta multidão é incontável. Ela vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão de pé diante do trono, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. As vestes brancas indicam sua pureza através de Cristo, e as palmas são um símbolo de vitória e alegria. No versículo 10, eles clamam em grande voz o hino de sua experiência. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todo o céu, então, responde em adoração. Para que não reste dúvidas sobre a identidade desse grupo, um dos anciãos pergunta a João no versículo 13: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Senhor, tu sabes. O próprio ancião dá a resposta no versículo 14. E essa resposta é a chave do capítulo. Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles são os redimidos de todas as épocas, que passaram por suas provações e tribulações. A grande tribulação aqui se refere de forma especial ao tempo de angústia final, descrito pelo profeta Daniel, um tempo qual nunca houve. A pureza deles não vem de seus próprios méritos. Eles lavaram suas vestiduras, um ato de fé que os purificou no sangue do Cordeiro. Os versículos finais, de 15 a 17, descrevem a recompensa eterna deles. Eles servirão a Deus em seu santuário. E então vêm as promessas. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Essas promessas são significativas porque contrastam diretamente com os sofrimentos das 7 últimas pragas. Isso indica que este povo foi protegido por Deus durante a crise final da história da Terra. A promessa se encerra com uma das imagens mais ternas da Bíblia. O Cordeiro os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O capítulo 7, portanto, é um interlúdio de esperança. Ele responde à pergunta do final do capítulo 6. Quem poderá subsistir? A resposta é: aqueles que forem selados pela verdade de Deus e que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro. Antes de derramar seus juízos finais, Deus nos mostra o resultado vitorioso do seu plano de salvação. A clareza da profecia bíblica é uma âncora para a nossa fé em tempos incertos. Se este estudo fortaleceu sua compreensão, demonstre seu apoio com uma curtida e compartilhe essa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal Sinais do Eterno e ative as notificações. Assim, você não perderá o próximo passo de nossa jornada pelo Apocalipse. No próximo episódio, a pausa termina. Retornamos à sala do trono para a abertura do solene 7º selo, que dará início às 7 trombetas, em nosso estudo do Apocalipse, capítulo 8.